Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos. É mais um tempo precioso, como disse o nosso pastor Carlos Wesley, que o Senhor tem nos concedido e nós precisamos apresentar como obreiros dignos a presença desse Senhor que tudo pode. Em 1 Timóteo capítulo 2,15, a palavra do Senhor diz que procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então é tempo de nós estarmos buscando ao Senhor em todo o tempo, buscando o Senhor em todo lugar, enquanto nós podemos achar. É tempo de nós estarmos colocando o nosso coração em Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, também meu amado irmão Vanir, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom final de semana aí também para os meus amados irmãos, que Deus esteja aí movendo as águas em nosso respeito. Amém? Também a Mica, seja bem-vinda nesta manhã, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando nessa manhã, clamando a Deus pela minha vida, pela sua vida, esperando em Deus tudo aquilo que verdadeiramente Ele tem para conosco na data desse dia, amém? Quero compartilhar com os meus amados irmãos esta oração e também convidar os meus amados irmãos que estejam orando comigo nessa manhã, que esteja aí pedindo a Deus que venha nos despertar, que Deus venha fazer infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na sua vida, nós possamos aí experimentar o melhor que Deus tem para conosco, amém? Então, que seja um tempo de alegria, um tempo de nós estarmos aí verdadeiramente sóbrios na presença do Senhor. Que seja um tempo regozijante, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu grande amor, ó Pai. E até aqui o Senhor nos trouxe, ó Pai, onde nós estamos aos teus pés nessa manhã, clamando ao Senhor, falando contigo, agradecendo por mais um dia de vida. E em nossas orações, Senhor Deus, em primeiro lugar, nessa manhã, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida para que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, todos os dias, ó Pai, nos aproximando mais e mais de Ti, Senhor Deus, pois temos, ó Pai, a certeza, como diz as Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo do Senhor, aleluia, qual o Senhor deu, Senhor Deus, para cada um de nós, Ele intercede, Senhor Deus, aleluia, a nosso respeito junto a Deus, aleluia, Deus, junto a Ti, com gemidos inexprimíveis. Então, Senhor Deus, a nossa oração, ó Pai, é que nós venhamos a cada momento, a cada dia, lembrar, Senhor Deus, dos Teus benefícios. Lembrar, Senhor Deus, o quanto o Senhor é amoroso, ó Pai. Lembrar, Senhor Deus, que temos, ó Pai, de ter comunhão com o Senhor, relacionamento, ó Pai. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, que tudo isso, ó Pai, esteja, Senhor Deus, em nossa mente conforme uma coisa comum. Porque muitas vezes, ó Pai, nós não temos o costume, ó Pai, de estar comungando, ó Pai, dessa fé, de estarmos, ó Pai, conversando, ó Pai, contigo, porque a oração nada mais é, Senhor Deus, de uma conversa com o Papai, uma conversa com Deus. E nós precisamos, ó Pai, estreitar o nosso relacionamento. Então que o Senhor, ó Pai, a cada dia mais, ó Pai, venha, Senhor Deus, nos lembrar dessa comunhão, ó Pai, dessa entrega, dessa busca, ó Pai, desse relacionamento, ó Pai. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, nos ensina mais e mais, capacitando, ó Pai.
Também, Senhor Deus, no mesmo sentido, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que na data desse dia, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, clamamos, ó Pai, pela Tua palavra que diz, Senhor Deus, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pois o Senhor dará ordem aos Teus anjos para nos guardarem. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, não é desejo nosso, ó Pai, que venha, aleluia, cair ninguém, nem à direita, nem à esquerda, Senhor Deus, mas é desejo do nosso coração que todos, ó Pai, verdadeiramente sejam protegidos, guardados, ó Pai, avivados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, a romper com as barreiras, ó Pai. Esteja nos ajudando, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencer os obstáculos, ó Pai. As propostas, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, de, aleluia, dificuldades, ó Pai, também, Senhor Deus, ó Deus de Israel. Tudo, Pai, que tem, Senhor Deus, aparecido como um obstáculo, que nós venhamos, ó Pai, ultrapassá-los, ó Pai, em Teu nome, ó Pai. Porque, Senhor Deus, o Senhor nos amou primeiro quando nós éramos ainda pecadores, ó Pai. Quanto mais agora, Pai, que temos servido e buscado ao Senhor. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, pega, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai, nos conduz ao melhor caminho, ó Pai, onde, Senhor Deus, possamos andar, Senhor Deus, e satisfazer o desejo do Teu coração. Nos ensina, nos capacita, Pai, tira de nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor. Esteja avivando, ó Pai, o nosso espírito, ó Pai, fazendo com que nós venhamos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nessa manhã também colocamos diante de Ti, Senhor Deus, todas as pessoas, ó Pai, que têm passado, Senhor Deus, por momentos dificílimos, ó Pai, em relação à sua saúde, ó Pai. Nós clamamos nessa manhã, Senhor Deus, pedindo o Teu Espírito Santo, ó Pai, que esteja tocando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos nossos órgãos internos, ó Pai, sarando, curando, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos, ó Pai, sentir, Senhor Deus, o bom prazer do Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Tua palavra diz, Senhor Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, cura, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, traz, Senhor Deus, o bálsamo, ó Pai, sobre nós, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Pai. Então, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o alívio, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, o milagre, Pai, que tanto precisamos, ó Pai, e tantas outras pessoas, conforme, Pai, aqueles, ó Pai, que têm peregrinado, Senhor Deus, pelos asfaltos, ó Pai, da vida. Ó Deus, por aqueles, ó Pai, que ocupam, ó Pai, debaixo, Senhor Deus, pontilhões, ó Pai, das marquises, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles, Senhor Deus, que vivem, Senhor Deus, pelas ruas afora, Pai, aleluia, sem direção, sem casa, sem domicílio, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, sem família, Senhor Deus, mas precisam, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que a Tua mão potente, Senhor Deus, possa estar cuidando, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, trazendo esclarecimento à mente, Senhor Deus, cuidando, sarando, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que eles, Senhor Deus, voltem, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ao estado normal, ó Pai, que toda possessão maligna, Senhor Deus, tudo que não procede de Ti, Senhor Deus, esteja caindo por terra, Senhor Deus, nesta manhã. Cuida, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que estão acamados, ó Pai, sim, nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão nas cadeiras de rodas, muitas vezes, ó Pai, rastejando, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, ó Deus de Israel, com cotocos, ó Pai, de pernas, ó Pai, indo trabalhar. Outros, ó Pai, em cima, Senhor Deus, de skates, ó Pai, outros, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, com suas muletas, Pai, mas não tem deixado, Senhor Deus, de produzir, ó Pai, de, aleluia, estar te buscando, ó Pai, aleluia, buscando, Senhor Deus, uma porta, Senhor Deus, para sustentarem, Senhor Deus, sua família. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, Pai amado, Pai querido, aleluia, esteja, Senhor Deus, mudando, ó Pai, transformando, Pai, fazendo infinitamente mais, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o Senhor era no passado, o Senhor continua sendo, ó Pai, nos dias atuais.
Visita, Senhor Deus, este, ó Pai, esta, aleluia, que clama, Senhor Deus, aleluia, que está, Senhor Deus, com os corações, ó Pai, aleluia, sensíveis, ó Pai, a voz do Teu Santo Espírito, ó Pai, nesta manhã, então, Senhor Deus, toca, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Visita, Senhor Deus, os hospitais, ó Pai, os leitos, ó Pai, e também, Senhor Deus, as UTIs, os CTIs, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de Israel, Pai Santo, Pai querido, Senhor Deus, Deus de Israel, enfermaria neonatal, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida, Senhor Deus, das mamães, ó Pai, que estão dando à luz, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Tira tudo que não procede do Senhor, ó Pai, que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a vida, Senhor Deus, ser preservada, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, cuida, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, aleluia, pelo Teu favor, imerecido na verdade, Senhor Deus, mas nós clamamos, ó Pai, aleluia, por todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, ó Deus de Israel, falado ao Senhor pela sua família, Senhor Deus, pelo seu casamento, pelos seus filhos, ó Pai, para que sejam, Senhor Deus, bem-sucedidos, Senhor Deus, para que saiam, Senhor Deus, do caminho tortuoso, ó Pai. Aleluia, a tua palavra diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando for tarde jamais se desviará dele. Assim a tua palavra vem se cumprir na nossa vida, Paizinho. Ó Deus de Israel, visita, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que tem passado, ó Pai, por dificuldades, ó Pai, que tem clamado ao Senhor, ó Pai, ao extremo, ó Pai, tem falado com o Senhor, socorre-me. Aleluia, pois o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu porto seguro, não tem outro a não ser o Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, a tua palavra diz, Senhor Deus, que bendito será, aleluia, a amassadeira do teu servo, ó Pai. Bendito será o entrar, Senhor Deus, bendito será o sair, ó Pai. Aleluia, por um caminho, ó Pai, aleluia, vem o inimigo contra ele, mas por 7 tem que fugir. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo, Senhor Deus, que o teu servo colocar a mão, Pai, frutificará. Então, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja nessa manhã, Senhor Deus, as tuas bênçãos, ó Pai, aleluia, nos alcançando, fazendo de nós, ó Pai, instrumentos teus, ó Pai, ó Deus, nos fortalece, nos encha, Senhor Deus, nos capacita, faça de nós, ó Pai, verdadeiros instrumentos, ó Pai, para a honra e para a glória do teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus de Israel, visita, Senhor Deus, a nossa família. Visita, Senhor Deus, os meus irmãos, ó Pai, minhas irmãs, ó Pai, que estão comigo, ó Pai, que sempre estiveram, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, de aproximadamente 3 anos, ó Pai, nós estamos juntos, ó Pai, nessa caminhada, Pai. Ó Deus de Israel, eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, de cada um deles, ó Pai, de cada uma delas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministra, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, cuida, Senhor Deus, aleluia, da segurança, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, tanto ao entrar conforme ao sair. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, cuida dos nossos vizinhos, Senhor Deus, do lado, Senhor Deus, direito, esquerdo, do lado de cima, do lado de baixo. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos, ó Pai, aleluia, fontes, Senhor Deus, de bênção, Senhor Deus, aleluia, para a honra e glória do teu nome. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, blindando, ó Pai, os teus servos, as tuas servas, ó Pai, os lares, ó Pai, a família. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos ajuda, Pai, a cada dia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, irmos ao teu encontro mais e mais, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja um tempo de bênçãos, tempo de hoje, que tenhamos aí um final de semana abençoadíssimo, para a honra e glória daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Que seja assim verdadeiramente um tempo que nós venhamos encontrar no Senhor a nossa vitória. Amém? Glória a Deus. João Nery, seja bem-vindo, que Deus te abençoe nessa manhã. Também a Malila, que Deus esteja aí abençoando, Deus esteja operando na vida de cada um dos meus amados irmãos. Amém? Também
Marins Ferreira, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, operando, né, de um modo assim sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Que seja tempo assim de vitória, aleluia, na minha vida e na sua vida, que nós possamos ver a mão de Deus operando com seu sobrenatural, que possamos estar aí cheios, né, dessa presença magnífica do nosso Deus, que Ele venha tocar em nós nessa manhã de uma maneira assim surpreendente, né? Que nós venhamos sentir a mão de Deus aonde nós temos orado, aonde nós temos falado com Ele, Senhor, toca aqui, porque é aqui que eu preciso do teu toque, assim conforme aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou no Senhor. E o Senhor diz que do Senhor saiu virtudes, que essas virtudes do teu Santo Espírito estejam chegando até a nós, que nós possamos ver, aleluia, sentir a tua gloriosa mão fazendo infinitamente mais na minha vida e na vida de cada um, aleluia, dos meus, em nome de Jesus. A Tayla, seja bem-vinda, Tayla Luísa, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo o tempo nosso Deus tem sido maravilhoso. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Essa programação, ela vai ao ar todos os dias às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. Amém? O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é um texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 3. Eu estarei trazendo esse texto, mas nós vamos continuar trabalhando aí a respeito da era dos mártires, da historicidade da igreja. E a gente vê que mesmo depois de morto, Pedro, ele não tem sossego, né? Um carrega a cabeça de Pedro para cá, outro carrega o corpo para lá. Um carrega os ossos de Pedro para cá, outros carregam os ossos de Pedro para lá. E a situação é essa que nós vamos estar vendo hoje. Amém? A reflexão, o corpo do apóstolo Pedro. A data de hoje é 15/4/2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Que serão colocados posteriormente. Então esteja aí nos ajudando nesse trabalho, compartilhe, esteja compartilhando as lives também aí no Kawai, para que mais pessoas venham aí ter acesso à palavra de Deus, a tudo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, amém? Então nós temos a alegria da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que seja um tempo assim, tempo glorioso, um tempo de bênção, nessa presença gloriosa do nosso Deus, Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem feito maravilhas na minha vida, maravilhas na tua vida, e nós precisamos adorar esse Deus em todo o tempo, aleluia, e lugar, amém? Então quero compartilhar com os amados irmãos 1 Pedro, capítulo 3, aleluia, você que faz isso aí, você que está perto da sua Bíblia, né? Pega a sua Bíblia, vamos estar aí lendo essa palavra, a palavra do Senhor, de 1 Pedro, capítulo 3, os deveres, aleluia, das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, para que também, se algum algum não obedece a palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho, tenha a palavra, aleluia, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo,
de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se tornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando Senhor, da qual vós sois filhas fazendo o bem, e não, aleluia, temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas os vossos corações. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando poderosamente a todas as mulheres, todos os homens que têm colocado aí a sua vida no altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Laura Soares, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Também a Marcela, seja bem-vindo, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando do seu poder sobrenatural, que possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar buscando, aleluia, ao Senhor em todo o tempo, aleluia, e lugar. Amém? Que possamos ser uma bênção nas mãos desse glorioso Deus de Israel. Ontem nós estávamos vendo a respeito da morte, do apóstolo Pedro. Eu quero estar também com os meus amados irmãos, colocando aqui a respeito de tudo que aconteceu com Simão Pedro, o nosso apóstolo, a respeito da morte dele. Depois da morte dele, o corpo de Pedro, ele estava sendo levado para um lugar, o corpo estava sendo levado para outro lugar, e nós temos aí verdadeiramente essa situação que acontece, com os servos do Senhor a partir da sua morte, e era tão bom, que mesmo depois da morte houvesse aí um sossego. Então, quero trazer aqui sobre a arqueologia das relíquias de Pedro. Uma história concernente ao sepultamento de Pedro apareceu em dezembro de 1971 na revista nacional Geographic. Esse relato, citado com permissão, apresenta conclusões arqueológicas e eclesiásticas da Igreja Católica quanto ao túmulo de São Pedro. Esse relato é interessante não apenas por causa das suas conclusões, mas porque fornece uma descrição oficial dos passos dados para chegar a essas conclusões. A tradição afirma que ele foi crucificado de cabeça para baixo no anfiteatro de Nero, perto da colina do Vaticano. O seu corpo foi entregue aos seus amigos e ele foi enterrado nas proximidades. Quando Júlio II derrubou grande parte dela e começou a igreja que fica hoje ali, o túmulo de São Pedro, não pôde ser visto. Os historiadores pensaram que os ossos de Pedro haviam desaparecido. Seu túmulo saqueado muito tempo antes pelos sarrenos, em 1939, embora estivesse sendo feitas escavações no túmulo de Pio IX, Pio XII deu ordens que eles se estendessem para uma bússola do túmulo de Pedro. Esse bairro foi uma das grandes descobertas.
As casas e túmulos simples debaixo delas estavam do 1º ao 3º século depois de Cristo. Essas construções provavam, sem dúvida alguma, como Constantino havia construído a igreja de São Pedro em cima de um cemitério. Mas havia uma descoberta ainda mais emocionante. Um presbítero romano chamado Gaio, que viveu no século II e III, vira um túmulo em memória de São Pedro e mencionara numa carta cujo fragmento havia chegado a nós, bem debaixo do altar papal, no início das escavações, um pequeno monumento em ruínas foi encontrado. Pode ter sido o memorial que Gaio viu. Na sua base havia uma placa como uma lápide enterrada. Os escavadores encontraram um jazido, mas estava vazio. Alguns ossos foram descobertos nas proximidades por diversos anos. Acredita-se que se tratava dos ossos de Pedro, mas um estudo antropológico determinou que, na verdade, eram os ossos de mais de uma pessoa. As inscrições levam a uma descoberta surpreendente. O drama aumenta à medida que o artigo continua. Teria sido assim, não fosse uma mulher letrada e obstinada, Margherita Guarducci. Ela é professora na Universidade de Roma e decifra inscrições antigas. Ela passou 6 anos estudando escritos feitos por peregrinos cristãos em 2 antigas paredes em cima de um túmulo vazio. Uma das inscrições na parede mais antiga, quando decifrada, revelou uma mensagem eletrizante: Pedro está aqui. Na outra parede havia uma reentrância revestida de mármore. Para ela, se tratava claramente de um ossuário, um nicho para os ossos de alguém teria já sido encontrados. A professora conseguiu falar com um trabalhador que parecia lembrar de algo havia sido encontrado ali anos atrás, mas ele... Deixa eu continuar aqui. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Mas ele achava que era um pedaço de parede com uma inscrição. Audaciosa, ela vasculhou as salas de armazenamento da São Pedro. Ali, numa caixa etiquetada com inscrições, ela encontrou os ossos. Ela descobriu que os ossos eram de fato do ossuário na antiga parede 10 anos antes. O monsenhor, durante sua inspeção diária das escavações, havia colocado os ossos numa caixa rasa de madeira e guardado no depósito. O Papa Paulo resolve uma disputa acadêmica. O jornalista Aubrey Menem conclui o artigo. A professora Guarducci levou os ossos para serem examinados pelo professor venerado Conte, um antropólogo da Universidade de Roma, que, conforme ela diz, confirmou completamente o que podia se esperar dos ossos encontrados num único nicho construído por Constantino em seu monumento a São Paulo. Ficou claro para ela o que encontrara. Quando Constantino ergueu a primeira igreja de São Paulo, ele havia
cuidadosamente transferidos os ossos do santo para a sepultura, para esse esconderijo, a poucos metros de distância, para protegê-los de deterioração e de ladrões de túmulos, que os ossos encontrados pela professora Guarducci de São Paulo, ou melhor dizendo, de São Pedro, ela não tem dúvida, são os ossos de um homem de 60 a 70 anos. E na caixa junto a eles havia pedaços de terra e fragmentos de tecido de cor de púrpura e dourada. A idade corresponde à idade tradicional de Pedro na data de sua crucificação. A tradição afirma que ele foi enterrado na terra rasa. E quando Constantino Constantino mandou transferir os ossos para o nicho, parece que o mais apropriado foi envolvê-los em um tecido de púrpura e dourado. Os eruditos disputam acerca dessas conclusões. Alguns ainda o fazem, mas o Papa Paulo VI resolveu a questão para o mundo católico ao falar na Basílica de São Pedro em 26 de julho, ou melhor dizendo, de junho de 1968. Ele anunciou que os ossos do santo haviam sido encontrados. Hoje os ossos estão de volta ao nicho do túmulo, ocultos ao público. Tive o privilégio de receber a permissão no fim de novembro de 1971 para estudar e fotografar o túmulo onde estão os ossos de São Pedro. No subsolo da enorme Basílica de São Pedro, sem dúvida nenhuma, essa enorme construção está de fato construída sobre 1 centímetro, romano, dos séculos I depois de Cristo. Muito extenso e bem preservado, os fotógrafos mostram o nome de Pedro claramente escrito em latim, antigo lugar onde os ossos do apóstolo foram descobertos. Cita Clemente e Eusébio quanto às últimas horas da vida de São Pedro, as palavras de despedida de Pedro e a sua esposa enquanto era levada para o martírio estão registradas por Clemente de Alexandria em sua Estrômata e repetidas por Eusébio em sua História Eclesiásticas. Eles dizem que quando o bendito Pedro via sua própria esposa sendo levada para morrer, ele se regozijou por ela estar sendo convocada de volta ao lar e bradou-lhe, encorajando-a e consolando-a, chamando-a pelo nome e dizendo: ó tu, lembra-te do teu Senhor. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha irmã Vilma, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus esteja te abençoando aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Renata também, seja bem-vinda, Renata. Também a Janaína, seja bem-vinda, que Deus esteja aí abençoando em nome de Jesus. Amém? Deus esteja abençoando todas as minhas amadas irmãs. Então, meus amados irmãos, assim nós terminamos a história do martírio, do amado Pedro, o apóstolo do Senhor, e também tudo que diz a história a respeito do nosso amado irmão Pedro. E a gente fica alegre de saber um pouco mais de tudo aquilo que Deus tem feito, com os seus servos, tudo aquilo que verdadeiramente hoje eles representam. Hoje há uma adoração assim extremamente, um respeito muito grande, uma veneração, mas não foi sempre assim, porque não o fizeram enquanto ele estava com vida, Enquanto Pedro estava com vida, todos o perseguiram. Enquanto Pedro estava com vida,
todos queriam matá-lo. A palavra a qual Pedro dizia a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tinha valor para os tais, né? A gente está falando aí de imperadores romanos, de homens, aleluia, que governavam, de todo aquele, como se diz, aquele império, né? Aquelas pessoas que pertenciam ao império, todos estavam em busca de favores pessoais, todos estavam em busca de enriquecimento ilícitos. Não foge muito dos nossos tempos atuais. O cerco está fechando para os cristãos atuais, mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto nós podemos achar. A gente vê que depois que ele foi morto, né, e Pedro falou, eu não quero, eu não posso morrer conforme morreu o meu mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas esteja me crucificando de cabeça para baixo, que foi atendido imediatamente. E Pedro, ele foi morto de cabeça para baixo. E depois do seu martírio, os seus amigos, né, levaram o seu corpo. A gente vê o desprezo de Roma em relação ao apóstolo do Senhor. A gente vê o desprezo dos imperadores, aquilo que aconteceu com Pedro, para eles podia julgar em qualquer lugar. E hoje a gente vê essa disputa tão grande, se constrói basílica daqui, constrói basílica dali, constrói nichos, que quer colocar a cabeça de Pedro, quer colocar o corpo de Pedro, agora quer colocar os ossos de Pedro. E aí a gente vê, como eu posso dizer, uma coisa assim, totalmente aquém daquilo que se fez enquanto ele estava vivo. Enquanto ele estava vivo, ele era perseguido. Enquanto ele estava vivo, eles queriam Pedro bem longe de Roma. E a gente vê que quando a diáspora veio, que ali Cláudio expulsou todos os cristãos de Roma, a gente vê que Pedro, ele foi para a Babilônia. E ali ele começou a pregar a respeito de Cristo na Babilônia. A gente vê que houve uma dispersão dos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os lugares, amados irmãos. E a gente vê hoje em dia que muitos têm os ossos de Pedro como propriedade. Aquilo que sempre queriam que ele estivesse longe, agora que ele morreu, acha que os ossos dele podem fazer milagre, acha que os ossos de Pedro podem fazer alguma coisa. E Pedro, ele sempre representou a Jesus. Ele falou assim, ele é verdadeiramente a pedra angular. Eu quero estar trazendo aqui para que os amados irmãos possam ver. Muitos têm que achado que Pedro é a pedra principal da esquina, mas a pedra principal da esquina é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a pedra que os construtores rejeitaram e Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Então nós precisamos colocar no nosso coração, conforme o Senhor está, aleluia, falando conosco. Aqui na carta, aleluia, de Pedro, no capítulo 2, ele diz, deixando toda a malícia, todo engano e fingimento e inveja, todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando vós, aleluia, chegando-vos para ele, a pedra viva, Pedro é quem está falando, está dizendo que Jesus é
a pedra a qual Deus colocou a sua igreja. Jesus é a pedra viva a qual Deus colocou a sua igreja. Versículo 4: chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem está falando é Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, o sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela, aleluia, crer, não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, aleluia, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Ele tem cuidado de nós. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado pastor Daciel Salomão, que Deus esteja abençoando, o pastor da Igreja Batista da Bica, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, aqui nós temos visto que o Senhor, aleluia, aleluia, é aquele quem é verdadeiramente a pedra principal da igreja, a qual nós estamos fundamentados, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro é pedrinha, conforme, amados irmãos, aquela pedra de mão. E Jesus, ele é a rocha eterna, a qual a sua igreja está firmada. Até mesmo quando nós lemos em Isaías, quando ele diz assim: envia-me a mim. Ali, quem está sendo enviado é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente vê e olha de Gênesis a Apocalipse, quantos, aleluia, profetas, quantos apóstolos apareceram? João, ele chega a dizer que todos, aleluia, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse aí é o apóstolo Paulo que fala. Mas João, ele diz assim: aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, faz Deus de mentiroso. Então todos pecaram. Tanto aqueles que foram enviados, Sansão. A gente olha Jurubaal, que é Gideão. A gente olha Moisés. Todos eles pecaram. Mas Jesus Cristo foi o único sem pecado, aquele que foi enviado. Aquele que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem tira o pecado do mundo. É Ele que é a propiciação pelo nosso pecado. Não é Pedro que é a propiciação pelos nossos pecados. Apesar do seu martírio, apesar das situações dificílimas que Pedro passou, Jesus, ele foi enviado, amados irmãos. Ele é o sumo sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. A gente precisa entender, amados irmãos, que não há outro como o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro conforme Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é a remissão dos nossos pecados. Não há em Pedro
não há em qualquer um outro santo, porque Deus fala que nós fomos santificados, nós somos santos para o nosso Deus. Não há em nenhum outro santo poder para remir alguém dos seus pecados. É só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só Cristo. A Bíblia fala, meus amados irmãos, se não me falha a memória, 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Fala do nosso Senhor, aleluia, e Salvador Jesus Cristo. Ele, meu amado irmão, minha amada irmã, conforme propiciação, ele é o único, aleluia, que pode, aleluia, fazer alguma coisa por mim. Ele é o único que pode fazer alguma coisa por você. Então, 1 Timóteo, capítulo, aleluia, 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor, ela vai nos instruir, aleluia, acerca, aleluia, de tudo que o Senhor, aleluia, quer falar comigo e quer falar contigo. Ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus. Falando devagar para que você possa entender, porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aquele que veio em forma de homem. Jesus Cristo, Filho de Deus. Há um só mediador. Não tem outro mediador. Quando você pede ao pastor Carlos não pode fazer nada por você. Se pedir o pastor Daciel não pode fazer nada por você. Se pedir o pastor Márcio não pode fazer nada por você. A única coisa que nós vamos fazer é orar, intercedendo junto a Cristo. Ele é o nosso intercessor. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único que vai intermediar a minha vida, as minhas necessidades junto a Deus. Não tem outro. É somente Jesus Cristo. É somente Ele. E quando nós veneramos, aqui nós temos Pedro, nós estudamos, é muito bom estudar a Era dos Mártires, é muito bom nós estarmos aqui conforme o título, né, do livro, a fascinante busca pelos os 12 apóstolos. É muito bom nós sabermos a história dos apóstolos. É muito bom nós estarmos aí colocando a nossa vida e falando, olha como foi dificultosa a vida dos apóstolos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele fala comigo, ele fala contigo, aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. E muitos têm falado, amados irmãos, que quando vem para Jesus Cristo é carro do ano, a casa própria, muitos têm falado que é saúde, paz, alegria, prosperidade. E Jesus Cristo, ele falou assim, olha, nesse mundo eu tive aflição. Nesse mundo não foi fácil para mim. A gente olha, amados irmãos, que Jesus Cristo, ele foi experimentado nos trabalhos, ele era carpinteiro junto com seu pai. E ele começa o seu ministério de pregador da palavra do Senhor com 30 anos. Com 33 eles tiram a vida de Jesus. 3 anos de ministério. A gente poderia, amados irmãos, como homens e mulheres de Deus, falar assim, não, deixa Jesus Cristo um pouquinho mais aí conosco, mas nós não tivemos a alegria, nós não tivemos o prazer de ter o Senhor conosco. Nós o matamos, a humanidade matou Jesus, tirou a vida dele. Tão precocemente ele fala assim, lenho verde, ele está falando da sua própria vida, ele está falando que ele está na flor da idade ainda, ele está falando, se em lenho verde fazem isso, imagine em lenho seco, naqueles que já têm uma certa idade. Então a gente precisa entender, amados irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente a propiciação pelo meu pecado, a propiciação pelo teu pecado.
Foi Ele, aleluia, e é Ele sempre. Embora nós estejamos vendo a era dos mártires, nós estejamos vendo que foi verdadeiramente assim uma situação muito difícil para os discípulos após Jesus Cristo ter morrido. A gente olha e a gente tem visto aí que um único que não morreu aí a respeito como mártir, que tiraram a vida dele, que mataram ele, o único que não morreu assim foi o apóstolo João. Mas mesmo assim tentaram tirar a vida dele, jogaram ele no caldeirão de azeite fervendo, é como se fosse o óleo ali na padaria que joga o pastel. Na padaria e também ali na lanchonete dos chineses, ali no caldo de cana. Então lançaram o apóstolo João dentro de um tacho de azeite fervente. Mas o que estava em João por dentro, o fogo do Espírito Santo que estava em João, era mais fervente do que o óleo que estava fervente naquele tacho. E ele não morreu. É como se fosse um banho que ele recebeu. Um banho do poder sobrenatural de Deus. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venhamos colocar a nossa vida no altar, aleluia, e estar aí buscando ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a minha amada irmã Carla Paulino. Que Deus esteja abençoando, que seja uma bênção aí, e eu agradeço desde já, amém? Deus esteja abençoando a todos aí, que um maravilhoso Deus de Israel esteja aí nos concedendo graça sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então, meu amado irmão, o próximo que nós vamos estar vendo e trabalhando a respeito é sobre André, né? E aqui fala a respeito André, irmão de Simão Pedro. Era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido a Jesus. João, capítulo 1, versículo 40. André era da Galiléia, natural de Betsaida. Mais tarde viveu perto do mar, em Cafarnaum. O historiador Flávio Joséfo, perto do final do primeiro século, escreveu com estilo sobre essa área, que era perto da cidade que ele governou e tempos depois se rendeu ao exército romano. Ao longo, aleluia, do lago de Genezaré, há uma faixa de terra com o mesmo nome maravilhoso em suas características e belezas. Aleluia, graças ao rico solo, não existe uma planta que não cresça ali, e os habitantes cultivavam de tudo. E o ar é tão, aleluia, temperado, que é adequado para as mais diferentes espécies. A nogueira, uma árvore mais adaptada ao frio, floresce em abundância, assim como a palmeira, que, aleluia, se desenvolve bem no calor, lado a lado com as figueiras e oliveiras, para as quais um clima mais ameno é ideal. Então nós estaremos nesse capítulo 4 falando sobre André, irmão de Simão Pedro, também que foi martirizado. E nós estaremos passando mais uma vez adiante para estar aí glorificando e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui nessa manhã com mais de 3.000 almas, né? Aqui no Kauai. Eu agradeço aos amados irmãos, às amadas irmãs, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, derramando do seu poder, derramando da sua unção,
fazendo infinitamente mais na vida de cada um. Que Deus esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, Távila Santos, a paz do Senhor Jesus Cristo, também Reginaldo Silva Miranda, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Nábila, que Deus esteja aí também operando na sua vida. Rafa Bittencourt, também que Deus esteja aí derramando do seu poder, derramando da assunção, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. 8h30 da manhã, pastor Carlos já está despedindo dos amados irmãos. Nós estamos aí aproximadamente 1 hora falando a respeito da palavra do Senhor. E eu tenho uma responsabilidade agora de manhã, festividade na igreja do nosso pastor Sebastião, da igreja Valdo Jaboque. Eu estarei ali junto com a amada igreja do pastor Sebastião e nós estaremos ali louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Então quero orar por você nessa manhã para nós estarmos nos despedindo. Tenham todos aí um maravilhoso sábado na presença do Senhor Jesus Cristo e que Deus esteja operando maravilhosamente com as suas mãos poderosas na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e a tua boa mão tem feito, Senhor Deus, toda a diferença na nossa vida. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. Cuida de nós, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente e faça, Senhor Deus, de cada um de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos potentes. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor continue, Senhor Deus, nos instruindo. Nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, ó Pai, e nós clamamos ao Senhor que a Tua vontade esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, nas nossas vidas, na vida, Senhor Deus, de cada um dos nossos. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Um abração aos meus amados irmãos, um abração às minhas amadas irmãs. Que Deus esteja aí operando, aleluia, maravilhosamente. Que venhamos aí estar todos os dias colocando o nosso coração em Deus. Então quero convidar também os amados irmãos que estão conosco aí nessa manhã. Todos os dias, a partir das 7h30 da manhã, nós estaremos juntos. E também às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas, nós estaremos também transmitindo através da live que nós fazemos nos cultos da igreja, terça, sexta e domingo. Nós estaremos juntos também a partir das 19 horas. Então, todos os dias às 7h30 da manhã e também às terças, sextas e domingos, sempre às 19 horas. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando também a Luana, né? Que Deus esteja aí derramando da sua graça, do seu poder, né? Bom dia, paz do Senhor. Deixa uma palavra para mim. E essa palavra, minha amada irmã, o Senhor, Ele diz para nós estarmos nos esforçando. Assim, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo, para que pregando aos outros, de alguma maneira eu não venha ficar reprovado. É uma palavra que eu carrego sempre no meu coração. Por que que o apóstolo Paulo, ele está falando isso? Quando ele fala em esmurrar o seu próprio corpo, ele está dizendo: eu me coloco na posição de servo, eu me coloco em estar buscando ao Senhor, eu me coloco aos pés do mestre, eu me coloco de joelhos dobrados, clamando a Ele que eu necessito do seu poder, eu necessito da assunção, eu necessito do seu abraço santo, eu necessito que o Senhor esteja me segurando na sua presença, porque eu sou falho. Então, eu coloco o meu corpo à servidão, à tua disposição, e clamo ao Senhor que de maneira nenhuma deixe com que o meu corpo venha escapar da tua presença, para que eu, como tenho pregado às pessoas, de maneira nenhuma eu venha ficar reprovado dessa grande maravilha que é a tua presença. Amém? Então que Deus esteja aí abençoando poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Morena diz assim: você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Olá, gente. Rafa também. Nábila, todos vocês. Que Deus esteja aí abençoando nessa manhã em nome de Jesus Cristo. É muito bom a gente ver essa crescente do povo de Deus aqui.
É muito bom nós estarmos aí sendo operosos nas mãos do Senhor, mas pastor Carlos tem que ir. Amanhã nós estaremos juntos novamente a partir das 7h30 da manhã. Amém? Fica na paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.